Gênesis capítulo de número 8, abra aí a sua Bíblia, Gênesis capítulo 8, versículo de número 8, aleluia, Deus é bom. Gênesis capítulo 8, versículo de número 8, quando você achar, você dá um sinal assim, um glória, aleluia. Diz assim a palavra do nosso Deus: depois soltou uma pomba a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra, e ele estendeu a sua mão e tomou-a e meteu-a consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e tornou a vir a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis que arrancada uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Esperou ainda outros 7 dias, e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. E você diz amém? Diga graças a Deus, soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor agora perdão, ó Pai, pelos meus pecados. Peço a Ti, ó Deus, que me permita encontrar graça diante da Tua palavra. E peço a Ti que essa palavra produza em nós uma transformação verdadeira, até o dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E todos digam amém, diga graças a Deus. Irmãos, eu vou ser bem breve aqui, mas eu acredito que Deus ele vai falar muito no nosso coração nessa noite. Eu acredito muito no poder da palavra de Deus. E essa palavra, essa mensagem que Deus, Ele há um tempo colocou no meu coração, ela vai fazer com que nessa tarde, nessa noite, início de noite, nós possamos desfrutar da revelação dessa palavra. Você quer desfrutar daquilo que Deus tem para você? E quando nós desfrutamos da palavra de Deus, a palavra de Deus ela tem o poder de restaurar as almas que estão destruídas. A palavra de Deus ela tem poder de restaurar as almas que estão abatidas. A palavra de Deus ela tem poder de restaurar aquele que se encontra em completamente destruição. E é isso que eu quero, é isso que eu espero que essa palavra produza na nossa vida nessa tarde. Eu quero que essa palavra ela fique impregnada no nosso coração. Eu quero que essa palavra alimente a nossa alma, ao ponto de nós podermos viver uma completa restauração, produzida pelo poder que existe na palavra do bom Deus. Aleluia! Mas alguém espera isso aí nessa noite? Mas alguém espera isso aí? Então dá um glória a Deus aí. Dá um glória a Deus com vontade. Eu quero falar um pouco aqui sobre uma pessoa que é uma pessoa que ela, muitas das vezes ela fica meio que de lado na nossa vida. Muitas vezes nós, não sei porquê, talvez pela posição que ela ocupa como terceira pessoa da Trindade, talvez algumas pessoas possam pensar que ela não tem muita importância na nossa vida, mas essa pessoa, sem dúvida nenhuma, ela é indispensável para cada um de nós, no nosso viver diário. É a pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. Eu queria que você entendesse o que eu estou te dizendo. Embora nós aprendemos que o Espírito Santo ele é a terceira pessoa da Trindade, isso não faz com que o Espírito Santo seja menor, ou que o Espírito Santo seja inferior ao Pai e ao Filho. Todos eles são um só, todos eles têm o mesmo poder, todos eles estão na mesma estatura, todos eles são indispensáveis na nossa vida. E nós, o que nos faz permanecer, o que nos mantém de pé, o que nos faz continuar caminhando em meio às lutas, às lágrimas, o sofrimento, não tem nada mais, nada menos do que a presença dessa pessoa. Aquele que anda com o Espírito Santo todos os dias pode vir
luta, tempestade, pode vir afronta, dificuldade, pode vir humilhação, sofrimento, ele continua rompendo para o outro lado. Por quê? Porque quem está com o Espírito Santo se torna inabalável. Então, eu queria que você entendesse, o Espírito Santo é indispensável para nós. E embora eu tenha lido um texto que não tem nada a ver com o Espírito Santo, eu quero que você fique preso nessa palavra, não pisca, não conversa, porque senão você vai perder o que eu estou querendo te dizer. A Bíblia, ela nos mostra que quando Deus ele cria o homem, Deus ele deu ao homem o título de coroa da sua criação, ou seja, nós fomos o melhor que Deus criou. Perdeu a chance, hein? Nós somos o melhor de tudo que Deus criou. E nós sabemos que a nossa natureza, depois que Adão e Eva pecaram, a nossa natureza se tornou uma natureza pecaminosa, ou seja, nós temos facilidade em pecar, nós temos aptidão pelo pecado, porque isso foi imputado na nossa natureza, depois de Adão e Eva. E o que é que aconteceu com a coroa da criação de Deus no decorrer dos anos? A Bíblia vai mostrar para nós, e nós também conhecemos a história, que o nível de contaminação, de pecado na humanidade foi se tornando tão grande, que não por Deus, mas por aquilo que a Bíblia diz em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. Então não por Deus, mas por causa da contaminação do pecado, a coroa da criação de Deus estava se autodestruindo por causa do pecado. Isso gera uma preocupação em Deus. E qual era a preocupação de Deus? Será que por causa do pecado eu vou perder o melhor que eu criei? E Deus, ele preocupado em não perder a criação do homem, não perder a sua criatura. Deus, ele olha para a terra e fala: eu preciso de um plano para não perder eles. Eu preciso de um plano para resgatar a humanidade. Eu preciso de um plano para não perder esse povo. Mas todo mundo está contaminado pelo pecado. O que é que eu faço? E nessa procura de descanso, que Deus estava procurando um descanso para essa preocupação em não nos perder, Deus, ele olha para a terra e encontra um justo. E o nome desse justo é Noé. E engraçado que Noé significa descanso. Deus, ele olha para Noé e ele encontra em Noé o descanso que ele procurava da preocupação de perder a humanidade. E Deus, ele vira para Noé e fala: Noé, a partir de agora você vai começar a trabalhar para mim. Você vai trabalhar para mim por um período de 100 anos. E nesses 100 anos, Noé, você vai construir para mim uma arca. E dentro dessa arca vai entrar você, a sua esposa, os seus filhos, as suas noras, e você vai colocar aqui um par de cada animal, você vai encher essa arca, e você vai dizer para toda a humanidade, Noé, que um dia virá uma chuva tão poderosa, que vai inundar toda a terra, e que todos aqueles que não se arrependerem morrerão afogados, serão destruídos por essas águas. E sabe o que aconteceu? Noé, ele ia trabalhando e pregando, mas ninguém acreditava na mensagem de Noé. Até que chegou um dia, todo mundo aqui sabe, até que chegou o dia que a chuva começou a cair. E quando a chuva começou a cair, o que é que aconteceu? Deus, eu disse quem? Deus. Eu disse quem? Deus. Fechou a porta da arca. Sabe o que eu quero chamar a sua atenção aqui hoje? Tome uma atitude agora, antes que Deus feche a porta da salvação para você. Nós temos que tomar uma atitude enquanto há tempo, porque depois que Deus fechar a porta da salvação, já era.
E aí Deus fecha a porta da salvação para a humanidade. Todo mundo que estava do lado de fora da arca, a gente conhece. Todo mundo que estava do lado de fora da arca morreu nas águas do dilúvio. E embora a gente leia, parece que foi tão rápido. Eu não sei se você já se atentou para isso, mas da criação até o dilúvio, já haviam se passado 2.256 anos de vida na terra. O dilúvio não aconteceu logo depois que Adão e Eva pecou, morreu, acabou, não. A humanidade foi crescendo, e se passaram mais de 2.000 anos até o dilúvio chegar. E o dilúvio inundou toda a terra. E foram 40 dias de chuva. Quantos dias de chuva? 40 dias. Água que não acabava mais. Segundo os historiadores, se você chegasse na montanha mais alta da terra naquela época, acima daquela montanha, o nível da água era de 6,25 metros de altura da água até a montanha mais alta que existia na terra. Então foi muita água. Depois dos 40 dias de chuva, a água demorou mais ou menos uns 110 dias para baixar. Então o dilúvio, na verdade, não foi 40 dias. O dilúvio foi 150 dias de água sobre a terra. E aqui eu começo a falar sobre o texto que nós lemos. Porque a Bíblia vai dizer que depois desses 150 dias, primeiro Noé solta o corvo ele não volta, o corvo acha o que para comer? Carniça, tudo morto, tudo podre sobre a terra. E aí depois de 7 dias, Noé ele solta a pomba. E eu quero falar sobre essas 3 vezes que Noé soltou a pomba nesse dilúvio, no final desse dilúvio. A primeira vez que Noé soltou a pomba, a Bíblia diz que a pomba voou por toda a terra. Ela voou, e ela não achou um lugar sequer para pousar. E por ela não ter encontrado lugar para pousar, ela volta para a arca, para Noé. E quando eu li esse texto, eu falei: Deus, que coisa linda. E eu queria que você viajasse comigo no que Deus me revelou, porque aqui nada mais é do que Deus, ele recomeçando a construção de tudo, pastor. Por quê? Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, a Bíblia vai dizer o quê? E a terra era sem forma e vazia. Quando Lúcifer foi arremessado aqui na terra, por Deus lançado aqui, a terra se tornou em trevas e em escuridão, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então quando Noé solta a pomba a primeira vez, Deus, eu quero interpretar dessa maneira, Deus está replicando a criação, porque no princípio a terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre a face das águas. Depois do dilúvio, a terra inundada de água, Noé solta a pomba, que é o símbolo do Espírito Santo. A pomba voa de novo, e ela vê que a terra era destruída, havia morte, havia tristeza, havia destruição sobre a terra. E quando a pomba não encontra um lugar para pousar os seus pés, a pomba ela volta para a arca. E o que é isso? É o Espírito Santo de Gênesis 1 voltando para o céu e dizendo para o Senhor: está tudo destruído. Quando o Espírito Santo olha para a terra em Gênesis 1 e vê que tudo estava destruído, o Espírito Santo não tendo onde pousar, ele volta para o céu. A pomba, quando é solta da arca por Noé, ela volta por toda a terra, não encontra um lugar para pousar os seus pés, e ela volta para a arca. E sabe o que eu aprendo aqui? O Espírito Santo continua procurando um coração aonde ele possa pousar. Eu vou repetir que você não entendeu, porque se fosse comigo, eu escancarava o peito para ele e dizia: pode pousar aqui. O Espírito Santo está procurando
uma terra, um coração onde ele possa pousar. Será que ele vai encontrar uma terra aqui nessa noite? Será que ele vai encontrar um coração aqui para pousar? Agora escuta. Depois que o Espírito Santo volta para a arca, não encontrou nada, não encontrou lugar nenhum para pousar.